provérbios como você nunca viu. Para você que sofre com ansiedade, vazio existencial, síndrome do pânico, depressão, falta de propósito, não sabe lidar com seus filhos, dificuldades financeiras, provérbios tem todas as respostas. Por que que os padrões se repetem? Por que que eu faço as coisas e não saio do lugar? Por que que as coisas acontecem comigo? Provérbios vai trazer clareza para a sua vida, tá? De como a sabedoria transforma a nossa vida. Já vimos vários aspectos aí da sabedoria, né? O que acontece quando você despreza a sabedoria também. Então, agora hoje nós vamos ver como a sabedoria transforma a nossa vida, né? Então, hoje é o segundo convite da sabedoria. Presta atenção aqui. A sabedoria não chama, a inteligência não faz ouvir sua voz. Ela se põe de pé lá em cima nas alturas, ao longo da estrada, nas encruzilhadas dos caminhos, junto às portas, na entrada da cidade, nos lugares de passagem. Ela exclama: a vós, homens, eu chamo, aos filhos de Adão se dirige a minha voz. O que está querendo dizer aqui? A sabedoria está em todos os lugares. A sabedoria está nas entradas, está nas portas. Aqui está perguntando: a sabedoria não chama? A inteligência não faz ouvir sua voz? Ela se põe de pé em cima das alturas. Ou seja, quando você entra numa cidade ou numa situação nova, né? Que a cidade que reflete uma situação nova. Quando você entra em projetos novos, é importante você trazer atenção à sabedoria. O que é a sabedoria que está em você, que você buscou, né? Durante esses dias a gente falou aí de como buscar a sabedoria. Essa sabedoria ela vai estar ao seu lado. A inteligência vai se fazer ouvir, mas quando isso acontece? Como isso acontece? Quando você alinha a sua mente e o seu coração. Quando você olha para você. Então, a sabedoria ela está em todo lugar, ao longo da estrada, nas encruzilhadas do caminho. Quando você vai tomar decisões, você já parou para perceber que às vezes, para onde que eu vou, o que eu faço? Eu vou para cá, eu vou para lá, eu tomo essa atitude ou aquela. É nesse momento que você tem que prestar atenção, olhar para dentro de si. É nessas situações que você vai buscar a sabedoria. Aquilo que você já vem trilhando, né? Em buscar o conhecimento. Porque aqui a sabedoria vai te salvar. E aí, ó, aos homens eu chamo. A sabedoria clama por nós. Porque, gente, a sabedoria vem de Deus. Mas ela precisa ir para algum lugar. Então, é uma troca mútua. Quando Deus nos entrega a sabedoria e nós estamos alinhados, preparados para receber, essa sabedoria volta para Deus. Como que ela volta para Deus? Quando você faz as coisas que te dão clareza, que te levam ao seu propósito junto de Deus. Quando você se torna uma boa mãe, um bom esposo. Porque a coisa mais fácil que existe é se perder a nossa ignorância. A ignorância destrói saúde, destrói vida, destrói família. Por ignorar alguma coisa, é aquela frase de Cristo: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O meu povo sofre, perece por falta de conhecimento. E ele não falou isso à toa. Então, a sabedoria está à busca do ser humano. Mas daquele, oi Cris, seja bem-vindo, daquele que está o quê? Pronto, disposto, preparado a receber isso. Lá no versículo 5, aprendei, ingênuos, a prudência, e vós, estultos, tende um coração sensato. Aprendei, ingênuos. Ingênuo seria aquela pessoa inocente, que não tem maldade. Aprendei a prudência. O que é prudência? É você se precaver, você ter cuidado. Age com atenção, não age por impulso. Tem gente que faz as coisas de supetão. Tenha calma, analise a situação. Tem um conselho que eu já vi várias pessoas falando e, como se diz, meu irmão trouxe isso para a vida dele e eu também estou nessa situação agora. Se você precisa tomar alguma decisão, e essa decisão requer urgência, claro, saúde, aconteceu um acidente, são coisas diferentes, mas quando surge uma proposta, uma oportunidade pra gente, sabe? A pessoa fala assim, tem que ser agora. Não está tempo para pensar, para analisar. A resposta já é não. A resposta já é não. Porque senão você vai fazer merda. Porque quando você tem prudência, quando você analisa, quando você tem tempo, e aí nesses conselhos aí, né? Um dos mentores falou assim, eu levo pelo menos 3 dias para tomar grandes decisões. Para analisar todos os pontos, os pós e os contra. Não é por impulso. Eu não vou fazer nenhuma
coisa que depois eu vou me arrepender, eu não vou me comprometer com coisas as quais eu não consigo cumprir. Então, tenha prudência nas suas ações. E vós, estultos, e vós, pecadores, espertos, tende um coração sensato. A Bíblia usa muito a palavra sensato e insensato. Gente, compartilhe essa live aqui com pessoas que precisam trazer clareza para sua vida, sair dessas crises de ansiedade, com pessoas que precisam dessa mensagem. E se tiver algum comentário, também coloca aqui para mim, tá bom? Então, o que ele tá falando aqui, ó? Tende um coração sensato. A palavra insensatez, quando você busca lá a origem da palavra, significa louco, doido, aquele que não tem sabedoria. E a pessoa insensata, ela é a pessoa, digamos assim, mais perigosa. Porque ela se prejudica e prejudica toda a sua volta. O que é uma insensatez? Eu tenho diabetes, por exemplo, e não posso comer doces. Eu tenho consciência disso, que eu não posso comer doce. E eu como doce. Eu sei que se eu comer doce, eu vou ter problemas, gravíssimos problemas. Que a minha insulina vai se alterar muito. E eu sei que se eu comer doce, muito doce, eu posso chegar a um ponto de ter que amputar uma perna, um pé, algum órgão no meu corpo. Então, percebe? Eu sei o que eu não posso fazer. Mas, por insensatez, eu ainda faço, que eu como doce. E aí, eu me prejudiquei. Por quê? Porque eu cortei a minha perna. Simplesmente por uma atitude que eu deveria não fazer. Só que, em contrapartida, eu prejudiquei todas as pessoas à minha volta. Por quê? Se eu tenho mãe, marido, filhos, pai, amigos, todos esses que me amam, vão sofrer a minha dor. Eu convivo com outras pessoas. Essas pessoas vão ficar presas a mim. E sim, tá tudo certo, elas fazem por amor. Mas entende que eu poderia evitar essa dor? Porque essas pessoas vão ter que me carregar para um lado, para o outro. Vão ver o meu sofrimento, o meu choro, às vezes à noite. A minha irritabilidade, porque eu perdi uma perna, e agora eu dependo de cadeira, de pessoas. Então, percebe que eu fui insensata ao fazer o que eu não deveria fazer. Eu não deveria comer doce, açúcar. E aí, por fazer algo que eu sabia que eu não deveria fazer, eu me prejudiquei e prejudiquei toda a minha volta. Então, a pessoa insensata é tida como uma pessoa louca, doida, porque ela se prejudica sabendo que não pode, sabendo que não deveria fazer e prejudica os outros também. Então, essa palavra, ela é muito pesada. Se a gente parar para analisar, eu sempre pergunto na minha mentoria isso, 90% das pessoas são insensatas, sabem o que não devem fazer e fazem. Ou sabem o que devem fazer e não fazem. Insensatez te leva à loucura. Escutai, porque direi coisas importantes. De meus lábios sairá o que é reto. Gente, que lábios são esses? Aqui, aqui e aqui. Você vai ouvir da boca, ou seja, da palavra, da sua própria intuição, porque é o seu ponto de conexão direta com Deus. É a nossa intuição que nos conecta a Deus. Mas, claro, para a gente conseguir ouvir a nossa mente e o nosso coração, nós precisamos estar alinhadas. Nós precisamos superar as nossas preocupações, acalmar o nosso coração, para que a gente consiga ouvir o que Deus tem a nos dizer. Escutar, ou seja, preste atenção, porque direi coisas importantes através das pessoas que Deus coloca na sua vida. Através dos mentores, dos seus pastores, padres, através dos seus pais, talvez de um amigo, talvez até do seu filho. Se você prestar atenção, Deus vai falar de todas as formas, através de todas as pessoas. Mas você precisa estar atenta a isso. Se você não tiver com a mente acelerada demais, pensando no amanhã ou no passado, foca no presente. Observe o que tem para hoje. Porque da minha boca proclama a verdade. Oi, Nana, seja bem-vinda. Porque da minha boca proclama a verdade. E a impiedade é abominação para meus lábios. A impiedade é a maldade, é a falta de paciência. Javé, Deus odeia isso. Para os meus lábios, todas as palavras de minha boca são justas. Aquilo que sai da boca de Deus, daquele que Ele manda até você, é justo, é correto para os seus dias. Mas olha, talvez você não quer ouvir. E a gente vai ver ali para frente que nos traz o quê? Nos traz a importância de saber com quem falar. Porque se você fala com o sábio, esse se torna mais sábio. Mas se você fala com um tolo, um ignorante, esse se revolta contra você e fica com raiva.
você consegue perceber quem é sábio e quem é ignorante, quem é tolo. É simples. Provérbios também nos fala. Não adianta você debater com uma pessoa ignorante, porque você pode estar certa, mas vai sair como errada. Todas são leais para quem as compreende. Todas as palavras de minha boca são justas. Todas são leais para quem as compreende e retas para quem encontrou conhecimento. Aceitai minha instrução mais do que a prata e o conhecimento mais do que ouro. Todas as palavras, todos os conselhos são retos para quem encontrou conhecimento. Ou seja, faz sentido para aquela pessoa que buscou o conhecimento, o entendimento. Para aquela pessoa que venceu a sua própria ignorância. Ana Paula, o que você está falando? Eu estou falando, provavelmente, de coisas que você ainda não ouviu. Ou, se ouviu, não se atentou. Eu estou mastigando para você. Eu estou trazendo provérbios de uma maneira prática. Para que você possa realmente perceber como colocar isso na sua vida. Como viver com você mesma. Como olhar para você. O que eu estou te trazendo aqui é conhecimento, é informação. Mas se você não buscar isso aqui, não vai fazer diferença. Vai ser palavras ao vento. Eu estou trazendo para você, mas aqui, todas as palavras são leais para quem as compreende e retas para quem encontrou o conhecimento. Ou seja, faz sentido, tem clareza. Se você encontra o conhecimento, se você busca, você vai entender o que eu estou falando. E sabe por que 90% das pessoas falam, Ana Paula, de onde saiu isso? Era isso que eu precisava. Gente, agora eu entendi, abriu a minha mente. Por quê? Porque você está sedento. Eu estou falando, sabe, cai como uma luva, porque o seu coração precisa disso. Mas aquela pessoa que às vezes o que eu falo aqui dói, às vezes ela não está preparada para isso, ela nem busca isso. É normal. Por quê? Porque você não quer admitir, você não quer se confrontar, você não quer olhar para dentro de você. E dói. E incomoda. Entende? Então, às vezes, você não está preparado. Mas você tem alguma coisa me incomodando, eu vou voltar lá. Deixa eu entender, você vai buscar aquilo. Você precisa buscar, você precisa encontrar. Porque Deus vai falar sempre com você. Mas você está disposto a ouvir? Disposta a entender? Peraí, deixa eu analisar isso aqui. Onde eu errei? Por que eu não tenho riqueza? Por que eu não tenho clareza? Por que eu sofro com ansiedade? Por que eu dei depressão? Por que eu não consigo lidar com meu filho? Por que eu não consigo lidar com meu marido? Está faltando sabedoria. E está faltando sabedoria porque você não buscou. Porque você talvez não tinha acesso, mas também quando teve a oportunidade, você ignorou. Quando apareceu algo como essas lives, você não deu assunto. Você fala, não, encheção de saco. Mais uma pensando que é pastora, mais uma pensando que sabe tudo. Eu não estou aqui para fazer essa função. Eu estou aqui para clarear o que talvez nem padre e pastor conseguiu fazer. Porque a minha abordagem é diferente. O que Deus trouxe para mim é diferente. E eu não vou substituir nenhum deles. Eu nem tenho essa pretensão. Mas talvez com a maneira como eles falam, com os viés religiosos, vocês não conseguiram entender. Mas com a prática, como diz, com o preto no branco, sem esse conceito religioso, olhando de maneira mais prática, você fala, cara, era isso que eu precisava na minha vida. Então, aceita a minha instrução mais do que a prata e o conhecimento mais do que ouro. Porque eu tenho certeza que se eu te der um colar de ouro, você vai falar, me dá, eu quero. Ninguém vai negar ouro. Se eu te der uma barra de ouro, você vai pegar. Se eu te der anéis de prata, você, nossa, é tudo que eu queria. Mais do que isso, aceite as instruções da sabedoria. Porque a sabedoria vale mais do que pérolas. E nenhuma coisa desejável pode se comparar a ela. Você deseja, oi Maria, Vanessa, sejam bem-vindas. Vocês desejam todas as riquezas da sua vida. Oi Rose. Você deseja dinheiro, rios de dinheiro, mansões, casa. Você deseja ganhar mais. Você deseja mais saúde, mais qualidade de vida, um relacionamento incrível. Eu sei. E tá tudo bem desejar isso. Só que nada disso se compara à grandeza de ter sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você conquista todas essas coisas. E aquilo que nós não conquistamos é por falta de sabedoria. Entende? Dotes da sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então, quando você busca sabedoria, você encontra a prudência. Possuo a ciência da reflexão, ou seja, análise. Não age por impulso como uma pessoa ansiosa. Reflete. Eu sou a inteligência e a mim pertence a força.
Sabe quando você fala assim, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não tenho mais forças para lutar? Tá faltando sabedoria. Porque quem tem sabedoria, tem inteligência e tem força para fazer o que tem que ser feito. Eu sei que tá cansativo, eu sei que tá pesado. Sabe por quê? Tá fazendo a força do seu braço. Você não entendeu que você precisa confiar em Deus e deixar Ele fazer o que tem que ser feito. Como que eu vou confiar em Deus e deixar Ele fazer o que tem que ser feito? Despreocupa. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre falo nas minhas mentorias, eu trago uma passagem da Bíblia e a gente faz uma análise, mas no final é isso aqui. Se você me pede alguma coisa, se eu te prometo alguma coisa, eu quero muito cumprir, mas eu posso falhar. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, o seu patrão, os seus funcionários podem te prometer algo e não conseguir cumprir. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Mas quando Deus te promete, Ele cumpre. Não duvide disso. Ele faz o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, porque Deus não tarda, Deus age na hora. Isso é conversa do encardido. Deus tarda, mas não falha, não. Ele faz na hora. É você que não reconhece a hora. E aí usa esse ditado ordinário, horroroso. Então, confia em Deus. Descansa, despreocupa, porque se Deus prometeu, Ele vai fazer, mas você precisa deixar com que Ele faça. Olha isso. Imagina isso aqui é um controle. Esse é o controle da sua vida. E essa mão representa você. E essa mão representa Deus. E você fala assim, Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu te entrego as minhas decisões. Senhor, eu coloco tudo nas suas mãos. Aqui é o seu controle, o controle da sua vida. E aí Deus fala assim, filho amado, filha amada, eu recebo. Eu estou aqui para tomar o controle da sua vida em minhas mãos. E aí você fala, Senhor, eu te dou. Só que você não solta a porra do controle. E aí fica assim, você puxa para um lado, Deus puxa para o outro, você puxa para um lado, Deus puxa para o outro. E Deus fala assim, eu não estou aqui para ficar numa queda de braço com você. Eu não vou insistir se você não quer largar, se você não quer soltar. Guie você a sua vida. Pronto, é com você. Agora, quando você faz isso e confia, Ele vai dirigir a sua vida. Ele vai ter o controle nas mãos. Mas Deus não vai ficar disputando com você o seu ego. Entende? Então, o que a gente faz é, Senhor, eu coloquei essa preocupação, coloquei a minha saúde nas suas mãos, mas eu não entrego. Eu coloquei da boca para fora. Mas eu não largo, eu não solto, eu fico alimentando isso na minha cabeça de noite. Essa preocupação me consome. Se você pôs na mão de Deus, descansa. Ele vai fazer o melhor para você. Confia. Mas a dúvida no seu coração não te deixa. Então, não vai acontecer. Ou você tem o controle da sua vida nas suas mãos, ou Deus tem o controle. 2 pessoas não dirigem o volante de um carro. 2 pessoas no controle da televisão da briga. Então, avalie bem se você colocou realmente o que você diz nas mãos de Deus. Lá no versículo 17, eu amo aqueles que me amam. E aqueles que me buscam me encontrarão. Quem busca a sabedoria, a inteligência vai encontrar. Comigo quem? Com a sabedoria estão riqueza e honra. Seguro, bem-estar e equidade. Olha aqui. Dote da sabedoria, qualidade da sabedoria. Riqueza, você quer ser uma pessoa rica, tem que ter sabedoria. Honra, quer ser honrado, reconhecido, tem que ter sabedoria. Seguro, o que é seguro? É segurança do que a gente quer. Bem-estar, bem-estar nos seus relacionamentos, no seu trabalho, bem-estar com você e equidade, justiça, retidão. Meu fruto, o fruto da sabedoria, vale mais que ouro fino. O fruto da sabedoria é mais superior ao ouro, porque o ouro fino se torna ainda mais caro. Porque aquela pepita, aquela pedra de ouro, quando a gente acha, ela ainda não passou, ela tem valor, mas ela não passou pelo processo de purificação. Ela ainda não se tornou uma joia. Quando ela passa pelo processo de purificação e se torna uma joia, o seu valor é aumentado. Então, o fruto da sabedoria vale mais que ouro fino. E meu produto mais que a prata escolhida, a prata selecionada. Eu ando pelo caminho da justiça e pelas veredas da equidade, da retidão, para adotar de bem os que me amam. Para adotar de bens os que me amam. O que é amar a sabedoria? É buscar, é viver segundo aquilo que Deus te orienta. Gente, não é fácil, mas é possível. Eu doto de bens aqui, gente, a palavra bens é bens
físicos, emocionais, espirituais. E o doto de bens. Você quer ter bens nessa terra? Carro, casa, dinheiro no banco, investimentos, bens. Você precisa de ter sabedoria. Você quer ter um bem-estar nos seus relacionamentos, com seus filhos, um convívio bem com as pessoas? Tem que ter sabedoria. Você quer viver bem com você? Precisa de sabedoria. A sua ignorância te impede de ter esses bens. E os que me amam, olha, vem cá. Para dotar de bem os que me amam e encher seus cofres. Encher seus cofres é ter riqueza. Seu cofre está vazio? Hoje a gente tem as caixinhas dos bancos, está vazia. Falta sabedoria. Quem tem sabedoria, enche o cofre. Cofre é cofre. Cofre é aquilo que você guarda. São as coisas valiosas. Deus me criou como início de sua atividade, antes de suas obras mais antigas. Gente, Deus criou o mundo com a sabedoria. Desde a eternidade existe sabedoria. É a coisa mais antiga, é a primeira coisa que Deus trouxe. Por quê? Porque a sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria é Deus. Porque é humanamente impossível ter tanta sabedoria se você não tem Deus. Falei com vocês que existem a sabedoria divina e a sabedoria terrena. A sabedoria terrena ela é limitada, mas a divina não. E nós só conseguimos ter essa conexão, essa sabedoria, se nós estamos ligados a Deus. Não estou falando para você ir na igreja 24 horas, viver a carola da igreja. Não tem nada a ver, a igreja tem nada a ver com Deus, pelo contrário. Igreja nem é de Deus, tá? A igreja, o templo físico, aquele tijolo, aquilo nem é de Deus. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. E na Bíblia fala isso também. Eu não estou dizendo também que você não possa ir, que é bom, é importante você viver em comunidade. Nós precisamos disso. Estou te dizendo que a igreja, ela não é de Deus. Tá? Então, não tem nada a ver com você ir à igreja. Mas tem a ver com você trazer a consciência divina o tempo todo. Você, o que eu quero dizer aqui? Você não presta atenção nas suas mãos o tempo todo. Eu tenho mão, eu tenho mão. Eu amo mão, eu tenho mão. Não, você não fica assim. Mas você, de maneira inconsciente, ainda que consciente, ou de maneira consciente, ainda que inconsciente, você sabe que você tem mãos. E você não para prestar atenção na mão, mas você também não esquece. Se você corta, ai, doeu. Você sente a temperatura, a textura das coisas, o tato pelas mãos. Então você precisa ter a consciência de Deus na sua vida, assim como você tem a consciência das mãos. Você não está ligada 24 horas nas mãos, mas você também não se esquece que você tem mãos. Porque tudo que a gente faz, a gente precisa das mãos. Então, a nossa consciência crística, a nossa consciência divina, precisa ser do mesmo jeito com as mãos, com os ombros, com os pés. Nós não estamos atentos o tempo todo às nossas partes do corpo, mas nós também não nos esquecemos. Nós vivemos e fazemos as coisas com a sensação, com a certeza de que temos braços, pernas, joelhos, ombros, mãos. Então, essa conexão, essa intimidade com Deus precisa ser do mesmo jeito que as nossas partes do nosso corpo. Porque aqui eu pego a minha mão, eu não pego a Deus. Eu sei que é um pouco difícil. Eu enxergo as minhas mãos, mas eu não enxergo a Deus. Independente disso, eu preciso ter essa sensação consciente ou inconsciente. É um pouco assim, né? Mas Deus é parte do nosso corpo, como as nossas mãos, o nosso cabelo. Eu não enxergo o meu espírito, eu não enxergo a minha alma, eu não enxergo a minha mente. E eu não enxergo a Deus. E é a mesma coisa. Entende? Então, eu preciso me atentar a isso. E tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Desde a eternidade eu fui tecida, desde o princípio, antes que existisse a terra. Quando não existiam os abismos, eu fui gerada. Quando ainda não havia fontes de água abundantes. Antes que os montes fossem firmados, antes das colinas eu fui gerada. Quando ainda não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando ele consolidava os céus, lá eu estava. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando condenava as nuvens no alto. Quando impunha no mar seus confins, de todo modo que as águas não ultrapassassem os seus limites. O que é isso? Separou, né? Aqui é mar e aqui é terra. Quando traçou os fundamentos da terra, então eu estava com ele, a sua predileta, eu quem há a sabedoria. O mundo foi criado com sabedoria. A sabedoria estava em tudo que Deus fez.
E nós queremos criar filhos sem ter sabedoria. Queremos viver um relacionamento sem sabedoria. Queremos lidar com as nossas dificuldades. Crise de ansiedade, depressão sem sabedoria. Queremos lidar com as finanças sem sabedoria. É impossível, gente. Como? Não tem jeito. A sabedoria está em todos os cantos, como a gente começou a ler aqui no começo. Na criação do mundo. Aliás, para que separasse a terra das águas, era necessária a sabedoria. Como um ser humano burro, não ser humano, como um ser burro, né, porque Deus não é humano, como um ser burro vai criar tamanha coisa como a terra, tamanha grandeza. Não tem como. Só um ser sábio. Só um ser superior. E a humanidade só tem acesso a essa sabedoria, a essa superioridade, quando está alinhado, quando está consciente e presente em Deus. Então eu estava lá com ele, como a sua predileta. Agora, filhos, lá no versículo 32, escuta-me, bem-aventurados os que seguem os meus caminhos. O que é bem-aventurado? Oi, Riz Clube, seja bem-vindo. Ana Beatriz, seja bem-vindo. Bem-aventurado é aquele felizardo, sortudo. Bem-aventurado, aquela pessoa que tem calma, que tem riqueza, que tem sabedoria. Bem-aventurado aquele que segue o meu caminho. Que tem sorte nos relacionamentos, que tem sorte nas finanças, que tem sorte, que tem alegria, que tem saúde, que tem abundância. Pois, lá no versículo 35, pois quem me encontra bem-aventurado, aquele que segue o caminho da sabedoria. Pois quem me encontra, encontra a vida. Lembra que eu falei para vocês que tá faltando sabor no viver? Pessoas com ansiedade, depressão e dívida não têm sabor no viver. Os dias são amargos, são pesados. Você sobrevive, você não vive. Sobreviver é completamente diferente de viver, gente. Sobreviver é muito diferente de viver. Pois quem me encontra, quem encontra sabedoria, encontra a vida. E obtém favor de Deus. Favor de Deus é graça. É aquilo que você quer viver se realizar nos seus dias. É a lei da atração em ação. Sim, gente, você sabe que lei da atração está na Bíblia? A lei da atração está na Bíblia. Metafísica está na Bíblia. Tanta coisa que está na Bíblia e nós nem temos consciência. A Bíblia nos fala da lei da atração. E você fica aí pensando que não tem nada a ver. Física quântica está na Bíblia. Enfim, a gente não vai entrar nisso porque já nos delongamos aqui demais, né?